para a colheita. Quem diz amém? Amém. Desse modo, já o Senhor falava aos discípulos, a saber, esses discípulos, os quais ele falava diretamente, eram, sobretudo, os apóstolos. Sempre o Senhor estava cercado dos apóstolos, depois de os haver chamado, mas havia sempre uma multidão de outros discípulos menos conhecidos, mas eles todos ouviram do que se tratava essa fala de Jesus. Como na agricultura, há sinais para a colheita. Como na agricultura, há sinais para uma boa colheita. E para nós, em se tratando de algo na área evangelística, na área espiritual, qual o sinal que temos? A própria palavra de João 4,35 não está tratando, na verdade, da colheita física. Não está tratando, na verdade, da agricultura comum, mas está justamente mostrando que há muitas almas sem Deus, sem paz e sem salvação, que nós podemos ir até elas e convidá-las e evangelizá-las e dar uma palavra e perguntar se ela quer aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador, porque já estão prontas para a colheita. Alguém pode até pensar, mas tem umas pessoas que vamos evangelizar e temos dificuldade. É verdade. Quem já extraiu da terra a macaxeira, sabe que quando nós vamos pegar a macaxeira, que já está fora está as folhas da macaxeira, quando a gente pega para puxar, tem umas que tem tão pouquinhas folhas, mas quando a gente puxa, vem um tremendo talo de macaxeira. Quem já passou por isso, diga amém. Olha aí. Mas tem outras que até tem umas folhas bonitas, as folhas bonitas, mas a gente puxa, sai alguma coisa, mas sai. Mas às vezes não sai quase nada. Sai só raízes. Como que não fosse não é a própria macaxeira. Então não é pelo que se vê fora que vamos evangelizar, mas é pela confiança na palavra. Quando o Senhor disse, os campos já estão brancos, ele quis dizer para os discípulos, vão, porque vocês vão ganhar muitas vidas. E eles foram, e eles ganharam muitas vidas. Estamos falando que eram 12, estamos falando que eram 70, depois chegou a 3.000 aproximadamente, depois chegou a 5.000. No Brasil, somos de evangélicos aproximadamente 60 milhões de evangélicos. Então Jesus estava certo quando disse que os campos estavam brancos para a colheita. Ele estava certo. Pastor Alberto, mas existe resistência, existe, ao evangelho. Feitiçaria, umbanda, quimbanda, existe idolatria a deuses físicos, deuses existenciais, mas também idolatria a ideais, a pessoas. Existem vícios, não é? Antigamente era outras drogas, hoje são outras, modernas, mas muitas drogas, cocaína, maconha, LSD, naquele tempo antigo, não é? Crack, o éter, perfume se tornou droga. O lança-perfume com o lança-perfume. Existem houve sempre a resistência à formação da família,
Sempre houve resistência, hoje se multiplicou essa resistência, se deliberou através de leis, direitos de terceiros, para que infringisse a palavra de Deus. Mas nunca os campos deixaram de estar brancos. Os campos estão brancos há 2000 anos aproximadamente. Não acabaram de estar branco, continuam branco, porque para a glória de Deus, esta igreja, aleluia, sempre que saiu ao campo para evangelizar, sempre houve decisões. Eu me lembro quando eu fui para o campo missionário, e em 2004, e que regressei, já havia aqui no nosso estado vários pastores, até de igrejas filiais, que quando a gente foi, não era nem obreiro, não era nem auxiliar do trabalho. E hoje, não hoje, mas já fazem 6 anos do nosso regresso, eles são obreiros e estão em igrejas filiais. O que é isso? O crescimento da igreja. Por quê? Porque o campo sempre esteve branco e sempre o Senhor vai salvar, e alguém vai crescer no ministério, e alguém vai ser pastor, e sempre vamos estar fazendo o trabalho do Senhor até que Ele venha. Então, se os campos estavam brancos no tempo de Jesus, e no nosso tempo nós continuamos ganhando alma, qual é a diferença para 2025? Nenhuma. Portanto, João 4,35, os campos estão brancos, vamos sair das 4 paredes para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Pastor Samuel, ele qualificou esta reunião assim. Eu estou aqui para atender a visão do nosso pastor Samuel Renovato, que é de treinamento. Logo eu fiz uma introdução no aspecto bíblico, porque nosso pastor, ele sentiu da parte de Deus, porque afirma, Deus colocou no seu coração, logo nós cremos, e atendendo a essa convocação, porque o nosso pastor, ele, orientado por Deus, estabeleceu uma comissão. Nessa comissão composta por ministros da nossa convenção, e foi presidida pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Logo depois de estabelecida as estratégias do ano da colheita, ainda no ano passado, foi lançada à vista de todos, e logo depois, no dia 31 de dezembro de 2024, às 23 horas, foi oficializado o ano da colheita, através da abertura do nosso pastor presidente, transmitida ao vivo pela Rádio Nordeste, pelo YouTube, e também foram enviados vídeos para aquelas igrejas que não tivessem acesso, utilizar como abertura. Foi feita a abertura. No mês de janeiro foi um mês de orações. Agora, a partir de hoje, vem a execução, logo lembrando que janeiro não se deixou de evangelizar, não se deixou. Houve muitas vidas, como disse o pastor Samuel, já dando orientação que deu sobre as decisões, devem ser reportadas, e como fazê-las, como fazer a transmissão das informações, fazer através de ficha de decisão. Este ano, diferente dos anos anteriores, não devem ser apenas verbalizados. Olha, aqui teve 5 decisões, e mandar no relatório, aquele relatório do Nordeste para Cristo. Este ano não vai ser suficiente a informação, mesmo por escrita lá no relatório, só numérica. Hoje, em plena reunião da nossa convenção, creio que foi no mês de novembro, foi proposto na reunião que fizéssemos um controle para aquela pessoa que aceitasse Jesus, nós tivéssemos o acompanhamento até o final. Foi consentido, foi autorizado pela diretoria a ideia. Logo o DEPEN procurou a mesma empresa que faz aquele trabalho da secretaria, devidamente autorizado pelo pastor presidente, a diretoria e a secretaria da igreja. E então foi autorizado que se fizesse um módulo. Então a empresa a propósito fez o módulo, não é? Um pequeno app ou aplicativo que está no aplicativo principal, que é da secretaria, com
com os dados da pessoa devidamente anotados e agregados ao sistema da Secretaria da IEADERN. Esse aplicativo vai garantir o acompanhamento até o batismo nas águas daquela pessoa, desde que o secretário da igreja filial faça as devidas anotações. Aquela pessoa pode ser batizada nas águas, logo se torna membro. Mais na frente pode ser um auxiliar de trabalho, anota na ficha dele. Pode ser um diácono, anota na ficha dele. Pode ser um presbítero, anota na ficha dele. Pode ser um evangelista, um pastor, pode dirigir uma congregação, anota na ficha dele. Estamos falando aqui esse ponto de uma pessoa que perseverou e se tornou um obreiro. E se for uma pessoa que se afastou do evangelho, anota na ficha. Logo a gente vai ter a estatística dos que permaneceram e dos que desviaram. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porém, preste bem atenção. Se a igreja filial não tiver essa informação, digo melhor, esse sistema, que o orientado pelo pastor presidente, é que todos tenhamos. Então, os que não tiverem, procure que tenha. Que a igreja que o senhor é responsável, melhor dizendo, tenha o aplicativo da Secretaria da IEADERN. Então, quem não tiver, deve buscar os meios para que tenha. Procurando o secretário do campo, procurando outro secretário de outra igreja filial, mas o pastor do campo pode procurar o próprio pastor Samuel, que pode lhe dar alguma orientação complementar. E se não tiver ainda, como é que eu anoto? Bom, a empresa disse que vai ficar disponível para os senhores agregarem aquelas informações. Ok, vão poder agregar. E se não tiverem a secretaria da sua igreja ou da igreja que é responsável anotada, então deve ser tomada outras providências para fazer a vinculação. Isso é uma outra etapa que é de responsabilidade de orientação da empresa. Então, qual é o ideal? Que todos tenhamos, nas igrejas filiais, me refiro ao sistema da Secretaria da IEADERN. É muito interessante, eu encontrei um pastor, sabe, um pastor que ele disse para mim: pastor Alberto, eu não entendo nada de computador, eu não sei muito fazer essas coisas de computador, e eu resisti. Assim me disse um pastor, eu resisti, de outro campo, né? Ele disse: eu resisti, e a gente fazia tudo na mão. Meu secretário, eu ajudava, a gente, todo o controle, carta de mudança, tudo era na mão. Se fosse o caso, disciplina, tudo na mão. Outras anotações da secretaria, tudo anotado. E ele dizia: assim é muito melhor na mão. Ele resistiu até que ele disse: tá bem, eu vou fazer. Aí fez, adotou a secretaria. Aí ele disse: agora é outra coisa. É muito melhor, é muito mais fácil e é muito mais rápido. E quando a gente anota uma coisa, já fica lá no histórico da pessoa. E ele disse: antes eu tivesse feito isso há mais tempo. Então fica aqui o meu incentivo para que instalem, solicitem pelos devidos meios que foram anunciados há mais de um ano esse trabalho da Secretaria. E agora, no ano da colheita, a gente está precisando que vocês, os senhores, adotem este formato. Meus amados irmãos, essas informações, elas só podem ser possíveis se na hora da decisão anotar as informações da pessoa. Ou a pessoa ainda vier para a igreja, aí você anotar. Quais são as informações? É porque não ficou disponível o data show, mas está nos grupos dos pastores. Eu vou pedir ao pastor Samuel que ele, assim que ele puder, ele reenvie. Também o pastor Samuel me apresentou na reunião passada, eu já conhecia pelo online, o promotor de missões do setor, o secretário do setor. Tem Diego, que é o vice. Está aqui Diego, não? E o outro que é o titular, que esse eu esqueci o nome. Então, o titular
do Departamento de Missões, Valdeir. Ele trabalha hoje à tarde, por isso não está aqui. Ele também está ajudando o pastor Samuel, ele e o irmão Diego. Valdeir é presbítero, o Diego é diácono. Estão ajudando o pastor Samuel para divulgar o que a gente chama de os arquivos, as informações. Então, mesmo assim, eu estou colocando no grupo de supervisores, no grupo de obreiros rurais,